Ministério da Cultura, Burburinho Cultural, Arena Viva e ExxonMobil apresentam Resistência, Ontem, Hoje e Amanhã. Guia baseado no espetáculo Arena Viva, a história de Aya. Resistência, Ontem, Hoje e Amanhã. Este guia é um material inspirado no espetáculo A História de Aya, desenvolvido como produto do projeto Arena Viva, realizado pelo Instituto Burburinho Cultural. Arena Viva, a história de Aya. Escaneie o QR Code para acessar as versões deste guia em Libras e audiodescrição. Por Fernanda Dias, atriz e intérprete de Aya. Como mulher negra e atriz, interpretar Aya é mais do que um exercício do fazer teatral. É assumir a responsabilidade de dar continuidade a um legado iniciado por tantas outras atrizes negras que vieram antes de mim. É recontar uma história que a própria história tantas vezes ignorou e ainda insiste em negar. Por isso, torna-se urgente que a história de Aya, assim como a de tantas outras meninas e mulheres negras, seja contada, ouvida, imaginada e encenada. Aya é uma mulher em busca de sua identidade e pertencimento, atravessando mundos, tempos e memórias. Em sua jornada, ela encontra mulheres inspiradoras, ancestrais e seres mágicos que a guiam e a transformam. A história mistura magia, memória e resistência, convidando o público a refletir sobre si mesmo, para sonhar outras realidades e se reconhecer nas experiências de quem veio antes. Um espetáculo que celebra coragem, ancestralidade e a força de reconstruir o próprio caminho. Na encenação, acompanhamos Aya enquanto esses encontros e presenças moldam sua trajetória, mostrando como cada experiência e cada pessoa que cruza seu caminho contribui para a construção de sua identidade e sentido de pertencimento. São marcas, memórias e atravessamentos que revelam como nossas vidas são tecidas não apenas pelos lugares que percorremos, mas também pelas conexões que estabelecemos e pelo que ousamos imaginar. Trazer Aya à cena é mais do que um ato de resistência. É um movimento espiralar de afeto e reconhecimento. É escrever com o corpo aquilo que tantas vezes nos foi negado em palavras. É fundamental que sigamos por outras rotas narrativas, especialmente quando nos dirigimos a um público jovem, em pleno processo de formação de identidade. É nesse espaço que precisamos construir e oferecer outras imagéticas, capazes de romper estigmas profundamente enraizados. Minha atuação como Aya é um convite ao olhar, à escuta e à reflexão. É sobre honrar o passado, viver o presente, com consciência e abrir caminhos para que outras histórias como a dela, como a nossa, continuem sendo escritas e contadas. Aya não é só uma personagem, ela é o eco de muitas de nós que ainda buscam se ver, se ouvir e se reconhecer. @Fernanda Dias, atriz. Índice, glossário, página 1. Carta de apresentação, página 2. Nossas raízes foram semeadas ontem. Página 3. Empoderamento. Página 5. Escrevivências. Página 6. Atividade. Meu fragmento de escrevivência. Página 7. Raízes que florescem no hoje. Página 9. No hype. Página 11. Atividade. Moda é política. Página 12. No corre. Página 13. Somos os ancestrais do futuro. Página 16. Afrofuturos. Página 17. Tecnologias antigas. Página 18. Nosso chão é nossa casa. Página 19. Glossário. Aqui vão algumas palavras que vão auxiliar a sua leitura. 1. Aya. Palavra de origem africana. Língua Akan, que significa força, resistência, perseverança e coragem. Também nome da personagem da peça, que busca sua identidade por meio da ancestralidade. 2. Adinkra.
Adinkras são símbolos ideográficos originários do povo Akan, na África Ocidental, principalmente Gana, que transmitem valores, provérbios, ensinamentos e sabedoria tradicional através de mensagens visuais. 3. Sankofa, símbolo adinkra do povo Akan, de Gana, representa o ato de retornar e pegar o que foi esquecido no passado para aprender e seguir adiante. Costuma ser representado por um pássaro que olha para trás ou por um coração estilizado. 4. Quilombo, comunidade formada por pessoas negras que fugiam da escravidão. Tornaram-se espaços de resistência, cultura, liberdade e organização social. Exemplo: Quilombo dos Palmares. 5. Escrevivência, conceito literário criado por Conceição Evaristo. Mistura de escrever mais vivência. Escrever sobre a própria experiência como mulher negra é um ato político e de resistência. 6. Ancestralidade, ligação simbólica e espiritual com os que vieram antes. No pensamento afro-brasileiro, os ancestrais guiam e protegem, sendo fundamentais na formação da identidade. 7. Orixá, divindades de matriz africana ligadas à natureza e aos elementos da vida. Cada orixá possui características, símbolos, cores e histórias próprias. 8. Candomblé, religião de matriz africana presente no Brasil, com forte ligação com a ancestralidade, a natureza e os orixás. Foi historicamente perseguida, mas hoje é símbolo de resistência cultural. 9. Diáspora africana, movimento forçado de africanos para as Américas durante a escravidão. Resultou na formação de culturas negras em vários países, incluindo o Brasil. 10. Empoderamento, processo de fortalecimento individual e coletivo para que as pessoas historicamente marginalizadas como mulheres negras assumam o controle de suas vidas, narrativas e escolhas. 11. Hegemonia. Hegemonia é a supremacia ou domínio de um grupo, nação ou classe social sobre outros, exercido não só pela força, mas também pela influência política, econômica, cultural e pela capacidade de moldar valores e comportamentos. 12. Racismo ambiental. É o termo que explica como os efeitos da degradação ambiental, como poluição e desastres naturais, não são iguais para todos. Afetam mais quem já sofre com desigualdade e discriminação. Isso acontece porque muitas dessas pessoas vivem em áreas de risco e sem infraestrutura básica. Carta de apresentação. Escrevo esta carta para te dar boas-vindas ao Arena Viva e ao meu mundo. Meu nome é Aya. Sou símbolo de resistência, coragem e transformação. Mas sou também muitas. Sou cada menina preta que ousa imaginar um futuro diferente. Sou aquelas que vieram antes e também aquelas que virão. Como nos ensina a filosofia africana Sankofa, é olhando para o passado que seguimos em frente. Carrego histórias, memórias, sementes e sonhos. Este guia foi criado para atravessar as escolas e abrir caminhos. É um convite para quem ensina, aprende, brinca, cria e resiste. Foi feito por mulheres negras que colocaram aqui suas palavras, imagens e visões de mundo. Cada texto é um gesto de força e afeto. Cada página é também um espelho e uma janela. Acredito que a escola pode ser um espaço vivo, onde a gente se reconhece, se escuta e se reinventa. Onde o saber não é só conteúdo, mas também corpo, território, emoção e cultura. É por isso que este material não traz apenas respostas, ele carrega perguntas, provocações e possibilidades. Quero que você leve este guia contigo como quem leva uma bússola, que ele te inspire a criar, sonhar e transformar, que seja abrigo e impulso, que te ajude a imaginar outros jeitos de aprender, ensinar e viver, que a arte nos mova com coragem, resistência e alegria, ontem, hoje e amanhã. Com afeto, Aya.
Nossas raízes foram semeadas ontem e, nossos passos vêm de longe. Jurema Werneck. Nossas raízes não nos prendem, mas nos conectam com o todo. Mantém nossos pés firmes no chão, enquanto nos permitem crescer cada vez mais fortes. Com raízes tão profundas, dependemos cada vez menos de fatores externos para resistir às intempéries e às ausências. Crescemos em condições adversas, prosperamos nas dificuldades. Assim somos nós, descendentes dos povos tradicionais indígenas e africanos em diáspora. Assim são as samambaias. Este é o ensinamento do Adinkra Aya, ensinamento este que, como uma semente, foi plantado pelos nossos ancestrais para que floresça em nós. O ato de absorver estes ensinamentos antigos, observar o passado com os pés no presente para sonharmos futuros, é Sankofa. Este outro Adinkra nos convida a valorizar nossas raízes, sempre em processo de aprendizagem. Os que vierem antes de nós pavimentaram e abriram caminhos de conquista para o nosso povo. Que sigamos essa trilha. Empoderamento. Você já deve ter ouvido essa palavra. Se ainda não ouviu, vamos pensar juntos. Mas longe daquela história de que alguém vai nos dar o poder, nos empoderar. As nossas mães, principalmente as mães pretas, já diziam: a gente tem que fazer a nossa parte. Quando elas falam essas coisas, é como dizer que a gente precisa se empoderar para coletivamente poder sugerir mudanças para transformar para melhor o lugar onde moramos, ou nossa escola, por exemplo. Com o empoderamento de si junto ao coletivo, também conseguimos identificar as violências, nos proteger e buscar formas para que elas não se repitam. Essas violências podem ser invasão do nosso corpo, racismo, injúrias raciais, agressões às nossas práticas religiosas ou contra pessoas com deficiência. E mais do que tudo, empoderar a si mesmo e coletivamente é conhecer quem nós somos e o nosso poder no mundo. Afinal, viemos a este mundo para brilhar como o sol, como dizia Makota Valdina. E como a gente faz para empoderar a si mesmo e coletivamente? A primeira coisa é sabermos que nossos passos vêm de longe. Por exemplo, no século XVIII, anos de 1700, no quilombo de Quariterê, a rainha Teresa, também conhecida como Teresa de Benguela, foi liderança política, econômica e administrativa. Ela implementou uma espécie de parlamentarismo no quilombo, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A forma de governo de Rainha Teresa no quilombo de Quarité já era praticada em sociedades do continente africano, nos mostrando que o conhecimento das pessoas que foram trazidas para cá, sob o regime de escravidão, permaneceu com elas. No dia 25 de julho, celebramos o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A historiadora Beatriz Nascimento, importante intelectual brasileira, nos ensina que os quilombos e territórios assemelhados foram formas vitoriosas de organização social e de reação política, econômica, cultural, social e militar diante do sistema escravista no Brasil. E não lugares de negros fugitivos, como ainda aparece na literatura e em documentos oficiais. Se considerarmos o período desde a chegada dos portugueses ao continente americano, pois antes disso as comunidades indígenas já estavam por todo o território que hoje conhecemos como Brasil. O país tem 525 anos de história. Desses, 388 anos foram sob regime de escravização. Mulheres e homens negros trabalharam para desenvolver todas as áreas do país, mas não receberam pagamento por isso, e tampouco foram reconhecidos por suas contribuições à sociedade brasileira. Esse cenário é mantido até os dias de hoje, afetando principalmente as mulheres negras, que recebem os menores salários e são as que mais trabalham, por exemplo. O Brasil tem, portanto, uma dívida histórica com a população negra, e as políticas de ações afirmativas, ou as cotas, como são popularmente conhecidas, são políticas de reparação econômica e social para as pessoas negras.
Esconder essas histórias sobre a contribuição negra tem sido uma das formas pelas quais a sociedade brasileira perpetua o racismo no país. O esquecimento de quem somos e tudo que construímos faz parte de um projeto político de manutenção do racismo. Por isso, empoderar a si mesmo e coletivamente é uma ferramenta fundamental para a vida. Conhecer sobre a sua história, a história da sua família, do seu povo, vai te ajudar o processo de resgate da memória de potencialidades e legado de construção coletiva que recebemos das nossas mais velhas. Somos a continuidade das nossas mães, tias e avós, da nossa família e das famílias vizinhas. E também tantas outras mulheres negras que nem conhecemos, mas que lutaram. E ainda lutam coletivamente por liberdade, pela garantia de direitos e pela valorização das culturas negras e das pessoas negras. Podemos referenciar algumas delas, como Maria Felipa, Luísa Marim, Dandara dos Palmares, Aquatune, Teresa de Benguela, Esperança Garcia, Tia Ciata, Mãe Estela de Oxóssi, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, Alcione, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luísa Barros, Jurema Werneck, Djamila Ribeiro, Benedita da Silva e Marielle Franco, e tantas outras. Escrevivências. Resgatar o passado para existir no presente. Neste resgate que fizemos ao conhecer algumas de nossas ancestrais e suas histórias que moldaram a resistência negra feminina, o conceito de escrevivências, criado por Conceição Evaristo, se torna essencial. Escrever é dar corpo e voz à própria experiência, é transformar vivências, muitas vezes invisibilizadas, em memória coletiva e instrumento de luta. É nesse ponto que a história em quadrinhos A Filha da Tia Aninha se conecta. Assim como Evaristo propõe, a narrativa da filha da Tia Aninha não é apenas um relato pessoal, mas um ato político de permanência. Ao revisitar seu não-lugar, o barraco de madeira e terra batida da infância em São Paulo, nos anos 1990, a personagem retira das mãos do esquecimento aquilo que o racismo e a pobreza tentaram apagar. Na obra, a autora e ilustradora Vanessa Ferreira, @PretaIlustra, reconstrói visualmente e em palavras a trajetória dessa menina invisível, mostrando como mulheres negras, ao romperem com suas mazelas, não apenas fixam sua existência no mundo, mas também criam pontes com outras vidas e histórias. Assim, na escrita encontramos Sankofa em movimento, o retorno ao passado como chave para fortalecimento do presente e a construção de futuros onde as vozes negras não apenas sejam ouvidas, mas celebradas. Quadrinho. É na ponta dos dedos que essa dor faz mais sentido. Eu escrevo para dar uma chance dessa dor existir longe do peito. Imagens extraídas do quadrinho A Filha da Tia Aninha. Proposta de atividade. Meu fragmento de escrevivência. Vamos criar um painel de escrevivências? Assim como as autoras aqui elencadas, vamos criar um painel em conjunto em exercício de escrita, para compartilharmos nossas experiências acerca do que compreendemos como ancestralidade. É hora de arregaçar as mangas. A seguir, você entenderá o passo a passo para produzir o seu mural e compartilhar seus fragmentos de escrevivência. Mas afinal, o que significa ancestralidade? A ancestralidade pode ser entendida como a ligação viva com quem veio antes de nós. Nossas raízes, histórias e saberes que continuam a nos guiar. Ela pode estar na sua mãe que batalhou para garantir sua educação, na sua avó que transmitiu receitas e rezas, ou na bisavó que guardava memórias da comunidade. Quando você entende todo esse legado e o que ele representa,
Você está honrando essa ancestralidade e abrindo novos caminhos para os que virão. O desafio de escrevivência. Escreva sobre momentos do seu cotidiano em que você percebeu a presença direta da ancestralidade. Pode ser um jeito de falar herdado de alguém da sua família, um gesto ou costume que sobreviveu ao tempo, uma memória que se repete ou até mesmo um conselho que atravessou gerações. Como essas marcas te moldam e seguem com você hoje? Dica: Conceição Evaristo. A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. É escrever a partir da própria vivência como um ato político, é transformar a experiência individual negra em memória coletiva, é romper o silêncio e fixar a existência na história. Passo a passo. 1. Vire a folha de papel na orientação horizontal e dobre ao meio. 2. No lado em que você dobrou, corte o papel no formato de uma clave de Fá. 3. Ao abrir a folha, você notará o formato de um coração. Descarte as bordas e guarde a parte interna. 4. Compreendendo agora o conceito de escrevivência, escreva neste papel uma lembrança marcante ligada à sua vida, família, bairro ou comunidade, que te remeta ao significado de ancestralidade. 5. Ao finalizar, colhe apenas o verso da parte direita do seu papel na cartolina do grupo. 6. Quando todos finalizarem de colar seu fragmento de escrevivência na cartolina, a nomeiem, entre aspas, fragmentos de escrevivência de, adicionar os nomes de todos os integrantes do grupo. 7. Vocês podem decorar seu fragmento e a cartolina como sua criatividade mandar. Dica de leitura. Escrito por Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo é uma das maiores escrevivências do Brasil. Publicado em 1960, revolucionou a literatura ao dar voz a uma mulher negra e periférica, denunciando a fome e a desigualdade. Recentemente, ganhou adaptação em quadrinhos, feita por 4 mulheres negras, 2 delas também presentes neste guia, ampliando o alcance da obra e reafirmando sua força para novas gerações. Viver nos atravessa. Viver nos marca no tempo. O viver preto é uma construção em que passamos metade da vida imersos, resgatando e nos alimentando de nossos ancestrais, e a outra metade nos iniciando e nos preparando para nos tornar ancestrais. Viver é marcador de tempo. Viver nos coloca na dura batalha de nos tornar uma história no mundo, de ser legado. Todo legado ancestral passa pelo ventre, matura no tempo, atravessa o corpo, tornou-se vida. Viver produz raízes. Raiz alimenta fruto. Fruto alimenta vida. Há quem chame raiz de amigo. Há quem chame de filho. Viver nos marca no tempo. No tempo, tornamos corpo, tornamos ser, tornamos mulher, tornamos jornada, tornamos aia. Zara Tempo. Obra Ancestralidade, Gesto, Nascimento. Autora Preta Ilustra. Acrílica sobre tela, 80 por 100 centímetros. Ano 2022. Entre asas e raízes. Agora é, ainda agora. O agora existe? Um corpo negro no meio da rua, pinga da testa até os ombros, coleciona calos nos pés e continua, com cabelo coroa, olho faca, passa o mundo, ombro casa, dança, recolhe os estilhaços, visita segredos herdados, escuta o "vai menina" da avó. O presente é o tempo da escolha? Risco esta frase no muro com unhas curtas e dói. No entre, o que fere e o que ainda é névoa. Piso agora neste magma. Gravo minha sombra no barro do tempo,
Deixo os pássaros me guiarem. É preciso olhar para trás, para se lembrar do agora. No hype. Quando a moda descobre o nosso estilo. Estamos no presente e agora somos os protagonistas. Nós consumimos e ditamos as novas lógicas do mercado. Porém, vivemos um ciclo conhecido. Tudo que nasce nas favelas e periferias, seja na moda, na música ou na estética dos bailes, é visto como cafona ou exagerado, enquanto permanece com o povo negro. Mas quando apropriado pela moda hegemônica, pelas grandes marcas ou pela indústria cultural, esses mesmos elementos ganham o status de tendência e viram produtos de luxo. Estilos como o dos crias, dos maloqueiros, das afropates ou do Brazil Core carregam muito mais do que aparência. São códigos de pertencimento, resistência e criatividade coletiva. Quando o capital se apropria, no entanto, essas expressões perdem seu peso histórico e político, transformando-se em mercadoria cool, desvinculada das comunidades que as criaram. O racismo estrutural permanece. Brancos podem consumir e lucrar, sem enfrentar a estigmatização que recai sobre a juventude negra. O que era taxado de brega na periferia ganha o carimbo de fashion nas passarelas e editoriais. A recente campanha do anoitecer ao amanhecer da grife Rabanne, que disse homenagear o funk carioca, ilustra esse movimento apesar da visibilidade. Gerou críticas pela ausência de diversidade nos bastidores. Esse caso reflete um padrão global. Consome-se a música, a moda e a estética negra, mas rejeita-se a própria presença negra. Como se diz nas redes, eles amam tudo que a gente produz, menos a gente. Diante disso, resistir é reivindicar a autoria e abrir caminhos para que o protagonismo negro seja reconhecido e valorizado de forma contínua, e não apenas como modismo passageiro. Exemplos inspiradores são as gêmeas Tasha e Tracy Okereke, que unem rap, moda e empreendedorismo para criar pontes entre a rua e as passarelas, afirmando a origem das tendências e garantindo que o hype tenha dono e endereço. O fenômeno nos convida a refletir. Quem lucra? Quem é visto? E quem é lembrado quando uma estética deixa de ser marginalizada e passa a ser tendência? No corre. Você já pensou no que gostaria de trabalhar quando for adulta? Ou qual curso pretende fazer na faculdade depois do ensino médio? Será que encontrei aqui uma futura médica, jornalista, advogada, engenheira, escritora, professora, dentista, psicóloga, arquiteta e urbanista, ou alguma outra profissão que não tenha citado aqui? Pensar em desenvolver algumas dessas carreiras para meninas jovens negras ainda parece um sonho difícil de realizar. E é difícil porque esse é justamente um dos resultados do racismo. Como isso acontece? De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, PNAD, de 2023, grande maioria de trabalhadoras domésticas são mulheres negras, com idade média de 49 anos. Apenas um terço delas tem carteira assinada e recebe, em média, um salário mínimo. Já dados do IBGE 2022 mostram que as mulheres brancas são maioria no ensino superior. O que esses dados mostram? Embora estejamos falando aqui sobre meninas e jovens negras, esse cenário também afeta os meninos e jovens negros. Ainda na escola, jovens negras precisam estudar e trabalhar para ajudar a família. Os adultos das suas famílias, muitas vezes, tiveram que parar de estudar para trabalhar. Esses trabalhos, em geral, exigem muito esforço físico e oferecem baixa remuneração, o que faz com que seja necessário o acúmulo de funções para complementar a renda familiar. Estudar, então, torna-se cada vez mais difícil por causa do cansaço e da falta de tempo.
A primeira porta de emprego no mercado de trabalho para muitas mulheres negras e jovens negras nas cidades ainda é o trabalho doméstico. Enquanto isso, mulheres brancas que empregam essas trabalhadoras seguem estudando, fazendo cursos e até chegarem à faculdade. Com as qualificações, alcançam melhores salários, com menor esforço físico. O ciclo de trabalho doméstico se repete por gerações entre mulheres negras, da avó à mãe às netas. Como relata Preta Hara, mulher negra, rapper, apresentadora, historiadora, ex-trabalhadora doméstica e autora do livro, entre aspas, Eu, Empregada Doméstica, a senzala moderna é o quartinho da empregada. Fecha aspas. A dinâmica do sistema racista no Brasil, portanto, oferece vantagens e privilégios para mulheres brancas, enquanto sobrecarrega mulheres negras. A intelectual mulher negra Lélia Gonzalez, 2020, nos ensina que não se trata de incapacidade de pessoas negras. Ela enfatiza, entre aspas, desde muito cedo, pessoas negras têm que ir à luta, trabalhar para ajudar na sobrevivência da própria família. Fecha aspas, página 100. E destaca ainda, abre aspas, o acesso ao sistema de educação e às oportunidades de escolarização é uma das formas de manter as desigualdades raciais no Brasil, fecha aspas, página 96. O que a sociedade brasileira espera das mulheres negras é que permaneçam nos trabalhos domésticos e não nas universidades estudando para exercerem as profissões que escolheram. No entanto, apesar de todo o racismo que insiste em criar obstáculos para mulheres negras sonhem com outras possibilidades de vida, organizações políticas de mulheres negras brasileiras, como ONG Crioula e a GLE10, Instituto da Mulher Negra, lutam pela garantia de direitos para mulheres negras e a população negra em geral, nas áreas de educação, direitos humanos, comunicação, saúde e mercado de trabalho. A filósofa mulher negra Djamila Ribeiro, no livro Pequeno Manual Antirracista, vencedor do Prêmio Literário Jabuti, convoca as pessoas brancas à ação contra o racismo. Ela destaca que reconhecer-se como pessoa branca e parte de um grupo social privilegiado pelo sistema racista brasileiro é uma oportunidade para assumir as responsabilidades diante das injustiças raciais. Djamila Ribeiro, 2019, provoca: mais do que reconhecer o privilégio, a pessoa branca precisa adotar atitudes antirracistas. Não se trata de sentir culpa por ser branco, e sim de se responsabilizar. Página 14, online. Mercado de trabalho e formação acadêmica. Grande maioria de trabalhadoras domésticas são mulheres negras. Recebem, em média, um salário mínimo. Com média de idade de 49 anos. Apenas 1/3 delas tem carteira assinada. Enquanto isso, mulheres brancas são maioria no ensino superior. E como despertar a minha negritude? Exija que sua escola cumpra a Lei 10.639 do ano de 2023, que institui a obrigatoriedade da temática História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo oficial de rede pública e privada no ensino do país. Leia livros de autoras como, em ordem alfabética, Ana Maria Gonçalves, Bárbara Carini, Bianca Santana, Carla Cotirene, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Jurema Werneck, Lélia Gonzalez, Preta Hara, Sueli Carneiro e tantas outras mulheres negras. Acompanhe portais de notícias e pesquisa, como GLE10 e Mundo Negro, fontes valiosas de notícias sobre a população e cultura negra. Siga essas autoras nas redes sociais. Escute podcasts como Angu de Grilo, das jornalistas Flávia Oliveira e Isabela Reis. Projeto Quirino, conduzido pelo jornalista Tiago Rogero, que explica como a história ajuda a entender o Brasil de hoje. Mano a Mano, com o rapper Mano Brown. E a jornalista Semayar Oliveira. Pesquisar sempre as contribuições de mulheres e homens negros nesse país, fortalecendo a sua negritude e compreendendo as dinâmicas do racismo. Você entenderá que, organizando-se coletivamente, encontrará caminhos para realizar o sonho de cursar o ensino superior
e desenvolver atividade profissional especializada. O amanhã. No horizonte, o mar. A imensidão me fez ver além do meu ontem, além do meu agora, o amanhã. Um amanhã com infinitas possibilidades, um amanhã com feridas cicatrizadas, um amanhã com a mesma eu, só que diferente. Diferente porque a eu de ontem deu forças para eu de hoje sonhar com o amanhã. E dá medo. Medo da imensidão desse mar que sou eu. Medo da incerteza de acreditar que esse amanhã realmente me pertence. Medo de que o meu hoje me paralise de ser o amanhã. E como o mar, eu tenho o raso e o profundo, o cristalino e o obscuro. Tenho correntes que me fazem seguir, mas também marés que tentam me puxar ao passado. Às vezes sou calmaria, às vezes sou tempestade. Carrego dentro de mim restos de naufrágios, mas também abrigo portos seguros. Nem sempre sei onde ancorar, mas sigo navegando. Cada onda que me atinge remolda um pouco do que sou. Às vezes machuca, às vezes cura. Às vezes me tira o fôlego, mas logo me ensina a respirar de novo. Descobri que posso ser abrigo e liberdade, que posso acolher e me lançar, que o amanhã não é um lugar fixo, mas uma construção que começa hoje, nas pequenas escolhas, nos gestos sutis, nos pensamentos que cultivo em segredo. Sou feita de partidas e retornos, de despedidas que me doeram e de reencontros que me curaram. Sou feita de perguntas sem respostas, mas também de fé no que ainda não vi. E se o mar sou eu, então também sou vida em movimento. Sou a dança das marés com a lua. Sou o reflexo do céu em mim. Sou algo tão profundo que nem eu mesma consegui alcançar. A cada novo amanhecer, o sol beija o meu amanhã e me lembra que existe luz, mesmo quando tudo parece escuridão. E sigo, não sem medo, mas com coragem. A coragem de ser inteira, mesmo com partes faltando. A coragem de me lançar ao amanhã, mesmo sem saber o que ele guarda. Porque se amar, há caminho. E se há caminho, há esperança. @eu, Lia Castro. Afrofuturos. No afrofuturismo, a gente não espera que o futuro seja inventado por outros. A gente constrói esse futuro do nosso jeito. O afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político, que combina elementos de ficção científica, fantasia, história e ancestralidade africana, para imaginar futuros em que as pessoas negras são protagonistas de suas próprias narrativas. Ele parte da ideia de que o futuro não precisa ser construído apenas a partir de perspectivas eurocêntricas. Incorpora saberes, memórias e cosmologias africanas e afrodiaspóricas, misturando passado, presente e futuro, para criar novas possibilidades de existência. No afrofuturismo, a tecnologia não é apenas futurista e industrial. Ela pode ser espiritual, ancestral ou comunitária. É comum o uso de símbolos africanos, mitologias, moda e música negra, junto a elementos de alta tecnologia, viagens espaciais ou mundos alternativos. Mais do que um estilo artístico, o afrofuturismo é uma prática de resistência. Contesta narrativas históricas que apagaram ou marginalizaram pessoas negras e constrói cenários em que elas não apenas sobrevivem, mas lideram, criam e transformam. Entre suas referências estão autoras como Octavia Butler e Nnedi Okorafor, filmes como Pantera Negra, músicos como Sun Ra, Janelle Monáe e FKA Twigs, e artistas visuais que exploram a fusão entre ancestralidade e inovação. Nessa perspectiva, a autora de O Amanhã olha além do ontem e do agora, para projetar o tempo onde as feridas estejam cicatrizadas. Essência do sonho afrofuturista, imaginar futuros em que as marcas do passado se transformam em força e sabedoria. Quando Lia afirma que, entre aspas, o amanhã não é um lugar fixo,
mas uma construção que começa hoje, fecha aspas. Ela ecoa a filosofia afrofuturista de que o futuro é tecido no presente, nas pequenas escolhas, gestos sutis e pensamentos cultivados em segredo. É o ato de sonhar como prática política e resistência. O medo da imensidão e da incerteza lembra que sonhar futuros negros livres é desafiador em um mundo que tantas vezes nega esse direito. Ainda assim, a coragem de, entre aspas, lançar-se ao amanhã, mesmo sem saber o que ele guarda, fecha aspas, é um manifesto. Afirmar que existimos e continuaremos a existir, criando, navegando e transformando. Assim vemos não só o que fomos e somos, mas o que podemos ser. Futuros múltiplos, cheios de possibilidades, onde liberdade não é utopia, mas prática cotidiana. Tecnologias antigas. Quando pensamos em tecnologia, quase sempre nossa mente viaja para imagens futuristas. A palavra parece estar sempre ligada ao avanço constante, e não raramente às narrativas de invenções europeias, masculinas e brancas. Essa construção não é acidental. Ela apaga intencionalmente outras formas de conhecimento, como se apenas um modelo de desenvolvimento fosse legítimo. Mas a tecnologia não nasceu com a Revolução Industrial. Muito antes disso, povos de diferentes continentes criaram soluções sofisticadas para lidar com o meio ambiente, com a organização social, com a saúde e com a produção de alimentos. Ferramentas, técnicas agrícolas, métodos de preservação da água, sistemas de comunicação, práticas de cura, astronomia. Tudo isso também é tecnologia. Os povos indígenas, africanos e afrodiaspóricos, por exemplo, carregam um repertório milenar de saberes que não apenas sustentaram suas comunidades, mas influenciaram o mundo. O cultivo em rotação, as casas adaptadas ao clima, o aproveitamento integral de alimentos, o conhecimento medicinal das plantas, a navegação de longas distâncias sem instrumentos modernos. São tecnologias desenvolvidas com base na observação, na coletividade e no equilíbrio com a natureza. 1. Saúde e medicina. Ilustrações de cirurgia de catarata no Antigo Egito, aplicação de ventosas no Brasil Império, uso de plantas medicinais pelos indígenas brasileiros. 2. Agricultura e alimentação. Irrigação por canais e diques no Vale do Nilo e no Vale do Senegal. Chinampas, hortas flutuantes desenvolvidas pelos povos astecas. Milpa, milho, feijão e abóbora, mantém fertilidade e reduz pragas. 3. Arquitetura e engenharia. Casas Muxum, em Camarões, baixo custo e alta eficiência. Arquitetura vernacular do Mali. Arquitetura maia. Na lógica colonial, essas tecnologias raramente foram reconhecidas. Foram apropriadas, renomeadas e muitas vezes patenteadas por quem tinha poder econômico e político. Enquanto isso, a autoria e o contexto cultural eram apagados, reforçando a ideia de que inovação só nasce de contextos hegemônicos. Reconhecer as tecnologias antigas é compreender que o futuro não é apenas o que ainda não existe. É também o que sobreviveu e se adaptou por séculos. É entender que inventar não é só criar algo novo, mas também preservar, transformar e transmitir o que já foi criado. A pergunta que fica é: que tecnologias carregamos no corpo, na fala, no prato e na memória, sem querer chamá-las assim? Abre aspas. Já ouviram falar em uma mulher chamada Mãe Natureza? É ela a voz que fala bem baixinho dentro da gente. Uma voz que serve para nos lembrarmos que estamos nessa vida só de passagem e que preservar é melhor do que destruir. Fecha aspas. Espetáculo teatral A História de Aya. Nosso chão é nossa casa, nosso pertencimento e futuro. Nosso chão é mais do que superfície, é arquivo.
corpo de memória viva, atravessado por histórias que nem sempre couberam nos livros, mas que seguiram vibrando nos passos de quem sobreviveu. Nele, há vestígios de tudo que veio antes. Os rituais, as danças interditadas, as orações cochichadas, os saberes calados. O chão lembra. Lembra quem veio antes e lembra de quem tentou apagar. Nos ensinaram que pertencer era luxo, que a casa era um bem, o futuro era uma conquista e o planeta um recurso. Mas a experiência negra feminina revela outro caminho. Pertencer é ancestral. É carregar no corpo o mapa de um território que o Estado não reconhece, mas que a memória não deixa apagar. A ancestralidade é a primeira casa. É dela que herdamos o saber das águas, o olhar atento para o céu, o respeito pelos ciclos, a ciência das folhas, a cura pela natureza e o alimento sem veneno. Enquanto o mundo colonizado via a terra como coisa a ser possuída, nossas mães, avós e bisavós falavam com ela. Sabiam que terra não se domina, se escuta, e que futuro nenhum vinga onde não há escuta. As mulheres negras sempre escutaram o tempo. Elas sabem que o tempo não é linha reta, é espiral. E por isso, seguem girando entre o ontem e o amanhã, fazendo do agora um elo. arte@ilustratf. Mas hoje o que se escuta é o barulho do rompimento de barragens, de vínculos, de direitos. O que se ouve são alertas que chegam tarde, relatórios que não chegam nunca, e governos que só aparecem depois que tudo ruiu. O racismo ambiental é a negação do direito de viver com dignidade. É ele que decide quem mora no vale que vai alagar, quem respira o ar da refinaria, quem bebe a água turva. É ele que transforma bairros negros em zonas de sacrifício, com lixões ao lado de escolas, ruas sem árvores e enchentes que carregam vidas junto com os móveis. É ele que recorta o mapa para decidir quem pode ter sombra, solo, segurança e quem vai seguir esperando por justiça que nunca chega. E ainda assim, somos nós quem costuramos o tecido rasgado da vida. Nas quebradas, nas favelas, nos quilombos, é sempre uma mulher negra que organiza a vizinhança. Ela quem levanta abrigo e transforma a ausência do Estado em presença comunitária. Ela quem liga os saberes ancestrais ao pensamento crítico do agora e que exige não só sobrevivência, mas política pública. E ela faz isso enquanto também cuida, trabalha, cria, educa, regenera. Enquanto reconstrói o mundo com coragem e sonha com dias em que o mundo não pese tanto nos ombros de quem sustenta a vida. Mesmo diante do descaso, seguimos imaginando, porque é um ato radical. É saber que a Terra guarda o segredo do recomeço. Imaginamos mundos onde as cidades aprendem a ouvir o tambor, a reza e o grito. Onde o futuro não depende de sorte, mas de justiça. Onde o tempo das nossas possa finalmente ser leve, porque o futuro, para ser justo, precisa deixar espaço para o descanso, para a arte, para a alegria. Nosso chão é nossa casa, e uma casa precisa ser abrigo, memória e horizonte. Se hoje tudo parece ruir, que a gente não esqueça, há semente em cada ruína. E há uma mulher preta em cada semente, fazendo da terra um ventre. Do agora, um projeto. E do amanhã, um lugar onde possamos finalmente morar com dignidade, com beleza, com tempo de viver e todas as janelas abertas para o sol. O futuro é uma tecnologia plantada no agora. E quando ele vier, porque ele virá, que encontre as nossas de pé, com as mãos cheias de mundo e aos pés fincados num chão que enfim possa chamar de casa. @Marian.
Nós tornamos resistência em realidade. Fernanda Dias, atriz, autora, pesquisadora e dançarina. É especialista em danças de matrizes africanas e dança contemporânea. É mestre em artes cênicas pela Unirio, doutoranda em artes pela UERJ e fundadora de companhias de teatro e coletivos como Negração. Atuou em diversos espetáculos e produções audiovisuais e é autora do texto teatral Meus Cabelos de Baobá, vencedor do 8º Festur 2018. Marcela Ferreira. Marcela Ferreira é uma jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora em educação, letramento étnico-racial e da cultura, atualmente coordena a comunicação do Instituto Burburinho Cultural e é criadora do projeto É Tudo Pra Ontem, uma iniciativa escolar com oficinas de práticas antirracistas. Acredita que a infância preta é sagrada e merece ser celebrada, guiando seu trabalho pelo compromisso com o fortalecimento das vozes e histórias pretas. Emanuele Araújo. Emanuele Araújo, @vulgo afronauta, é publicitária de formação pela UF, artista visual, designer, ilustradora, pixel artista e grafiteira. Nos últimos anos mergulhou no universo dos games, participando de diversas game jams, se estabelecendo também no mercado de desenvolvimento de jogos. Sua produção é atravessada pela cultura negra, a estética cyberpunk, pelo hip-hop e o afrofuturismo. Além da criação artística, seu trabalho também tem um aspecto educacional, estudando e compartilhando conhecimentos sobre arte, tecnologia e cultura negra para jovens em comunidades, mostrando que é possível transformar criatividade em ferramenta do futuro. Nossos corações tornaram-se em palavras. Autoras convidadas. Cecília Mendonça. Cecília Mendonça nasceu no Rio de Janeiro em 2000, mas também morou em Salvador e Fortaleza durante a sua infância e adolescência. Graduada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, Cecília, além de jornalista, é escritora e colagista. Publicou em 2025 o livro, Plantar Somente Onde Há Bocas Famintas, pela editora Minimalismos. Também compôs a antologia Nós, de poesia, da editora Selo of Flip, em 2023. Monique Paula, doutoranda e mestre em mídia e cotidiano pela UF, pesquisa a relação entre comunicação, política e a atuação de mulheres negras no Brasil, além de estudar juventudes, cultura e consumo midiático sob a perspectiva étnico-racial. É integrante do Dissemina Lab, Gênero e Raça na Mídia e nas Artes, e do grupo Mídias, Redes e Jovens, CNPq. Graduada em Comunicação Social, Relações Públicas, faixa ProUni, com MBA em Marketing e Comunicação Empresarial UVA. Cria do Morro da Mangueira, iniciou sua jornada acadêmica no pré-vestibular comunitário AMV. Foi professora substituta na UF e atua também no campo da cultura, arte e negócios da música. Marian Sampaio. Marian Sampaio é ativista climática e embaixadora da Juventude da ONU. Possui graduação em Relações Internacionais pela Belas Artes e pós-graduação em Direitos Humanos e Lutas Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Presidente do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, FUNBEA, apoia territórios no enfrentamento da crise climática, hídrica e combate à fome. Também é fundadora e diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, mobilizando juventudes para a construção de uma agenda socioambiental justa e inclusiva. Participou de 4 conferências de clima da ONU, COP26, 27, 28 e 29, incidindo politicamente nas negociações de adaptações e financiamento climático. Lia Castro. Sou Lia Castro, uma mulher preta, baiana, nascida em Salvador. Sou formada em rádio e TV, atuando como produtora executiva e escritora. Autora do livro paradidático, Lia, a menina que sonha alto. Recebi prêmios acadêmicos e sou uma das criadoras do Empodera Irmão, que nasceu com o propósito de fortalecer o empoderamento negro nos meios digitais e também na comunidade. Minha caminhada é movida por criatividade, propósito e o desejo de valorizar e ampliar as vozes negras.
Nossas mãos criam imaginários. Artistas convidadas: Thaís Ferreira. Thaís Ferreira é ilustradora, quadrinista e artista de pixel art, integrando arte, ciência e tecnologia em seu trabalho. Com formação em biologia pela UFBA e estudante de jogos digitais pela UNEB, ela se dedica a temas contemplativos e reflexivos. Em 2023, publicou os quadrinhos Andarilho e Nota de Rodapé, e também contribuiu para o desenvolvimento do jogo Muiraquitã. Vanessa Ferreira. Vanessa Ferreira, @Preta Ilustra, 39 anos, é oriunda da periferia da Zona Sul de São Paulo. Terceira filha de mãe solo, cresceu no Centro Assistencial Cruz de Malta, uma instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade na região de Jabaquara. Em 2010, se forma em Publicidade no Unicentro Belas Artes de São Paulo, pelo ProUni, e em 2017 criou a Preta Ilustra, um lugar seguro para além da periferia. Em 2023, ganhou a Estrela de Ouro e Bronze no 46º Anuário de Publicidade de São Paulo. Em 2024, lançou seu primeiro livro infantil, em parceria com Rodrigo França, e estreou no mundo dos quadrinhos, como ilustradora da adaptação de Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Agradecimentos. Este guia nasceu da força de muitas mãos, vozes e caminhos. Agradecemos nossas ancestrais, que abriram veredas para que hoje pudéssemos sonhar e escrever. Agradecemos às jovens que inspiraram cada palavra e cada imagem aqui reunida. Este material é sobretudo para vocês, as educadoras, artistas, pesquisadoras e militantes que nos antecederam e continuam nos mostrando que resistir também é criar. Aos parceiros e coletivos que acreditaram na potência deste projeto e nos ajudaram a colocá-lo no mundo. Nosso agradecimento à ExxonMobil, patrocinadora deste projeto, e ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, cujo apoio tornou possível que este guia chegasse às mãos de tantas pessoas. E, por fim, agradecemos à comunidade, as mães, avós, tias, vizinhas e amigas que sustentam nossos passos com afeto e coragem cotidiana. Que este guia floresça em muitas escolas, ruas e mentes, lembrando sempre que somos sementes de ontem, raízes do hoje e ancestrais do amanhã.